Olá, sejam bem-vindos à continuação desse curso de matemática para o ensino médio. Hoje a gente vai continuar essa nossa sequência didática sobre potenciação. Basicamente, eu já dei tudo de potenciação para vocês, né? Definição, propriedade, demonstrações de propriedade, questões clássicas e assim por diante. E agora a gente chega no fim dessa matéria, que é a notação científica. Inclusive, é um conteúdo que você vai utilizar bastante em física, por exemplo. Então é importante que a gente saiba olhar para a notação científica, saiba fazer ela e saiba entender o que ela significa. Então é para isso que é a aula de hoje. Vamos lá então? Olha só. Bom, notação científica, ela serve principalmente para transformar números grandes, e quando eu digo grande, estou falando de número de algarismos, né, de tamanho mesmo, em um número menorzinho. Para a hora que você for fazer as contas, não precisar escrever tantos números, né, tantos algarismos. Você escreve menos, né? E a notação científica vai ajudar a gente nisso. Como assim? Então vamos lá. A notação científica sempre vai ter a seguinte cara. É assim, ó. Vai ser um número, que eu estou chamando de m, certo? Vezes 10 elevado a um outro número, que agora eu estou chamando de x. Fechou? A gente chama esse m aqui de mantissa, por isso eu coloquei m, tá? É o nome, ó. Mantissa. E a gente chama esse valor aqui de cima de ordem de grandeza. Certo? Então, a gente vai pegar números, qualquer número, tá? E a gente consegue transformar ele nesse molde aí. Então, por exemplo, o número, sei lá, 3 vezes 10 elevado a 11 está no formato de notação científica. Certo? Por exemplo. Só que existe uma pequena regrinha aí que você precisa usar para poder usar a notação científica. Que é o seguinte: a mantissa, que é esse número que vai multiplicar o 10 elevado a alguma coisa, ele precisa ser menor que 10 e maior que 1. Não pode ser qualquer número. Então, voltando no nosso exemplo lá, eu te falar assim, ó. Eu te perguntar: 70 vezes 10 elevado a 5 é uma notação científica? Não, não é. Porque 70 é maior do que 10. E esse número aqui não pode ser maior do que 10. Fechou? Para isso daqui estar em notação científica, você pode lembrar, por exemplo, das regras das propriedades de potenciação. Por exemplo, ó, o 70 eu posso escrever como 7 vezes 10. E aí, na hora que eu multiplicar 10 vezes 10 elevado à quinta, multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Ou seja, eu posso reescrever isso como 7 vezes 10 elevado a 6. Isso sim está em notação científica, porque o 7 é o número entre 1 e 10. Ambos os números, 70 vezes 10 à quinta e 7 vezes 10 à sexta, equivalem ao mesmo número. Ao mesmo número. Só que um está em notação científica e o outro não está. Você pode trabalhar com os números quando eles não estão em notação científica. Não precisa ir certinho na notação, né? Você pode trabalhar de outra forma, não tem problema. Mas se o exercício te pedir, normalmente o Enem pede, né? Indique a notação científica, você precisa ter certeza que é sua mantissa. O número que está multiplicando 10 está entre 1 e 10. Fechou? De boa? Então, 70 vezes 10 à quinta não é uma notação científica, enquanto 7 vezes 10 à sexta, de fato é. E, para você lembrar, né, colocar só um lembretinho aqui do lado, ó. Lembrete do seguinte, né? O que significa esse 10 elevado à sexta, por exemplo, né, que eu acabei de utilizar aqui? Bom, 10 elevado à sexta, se você bem se lembra, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? O 10 multiplicando ele mesmo 6 vezes.
O 10 elevado à sexta é o famoso 1 milhão. Então, perceba que a ordem de grandeza, que é 6, indica o número de zeros. Fechou? Então, sei lá, 10 elevado a 10. São 10 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então é o tem 1.000, milhão, 10 bilhões. Então, você precisa lembrar disso, né? Você precisa se lembrar que uma notação científica é um número vezes 10 elevado a alguma coisa. E quando esse 10 elevado a alguma coisa vai indicar quantos zeros, né? Então é quantas vezes está multiplicando aí. Você precisa lembrar disso. Uma outra coisa que é importante você lembrar, se for um número negativo lá em cima, por exemplo, 10 elevado a menos 4. A gente já teve essa aula. Eu te mostrei que era uma consequência das propriedades de potenciação. Eu posso reescrever isso como 1 sobre 10 elevado a 4, lembra? Inverte o número e troca o sinal do expoente. Então você inverte, né, o número e troca o sinal do expoente. Essas coisas aí são iguais. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1 sobre 1, 2, 3, 4. Que é a mesma coisa que 0,0001. Certo? Isso aqui você aprendeu no fundamental. Transformar a fração em decimal. Então, esse tipo de coisa você precisa lembrar. Você precisa entender o que significa esse expoente que está junto com 10. Fechou? Segura um pouquinho, que eu vou para uma próxima tela, onde eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente pode construir a notação científica. Segura aí. Olha lá, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer com a notação científica. Então vamos lá. Eu trouxe aqui números extensos, né? E esses números não são tão extensos assim, né? Eu estou usando eles como exemplo para a gente entender de fato, tá? Então eu trouxe alguns números aí e a gente vai colocar eles em notação científica. Então, olha só. Bom, primeiro, vamos começar com a letra A, né? Então a gente tem lá 1.000, milhão, bilhão. Então a gente está falando de 37 bilhões. Fechou? Então vamos lá. Perceba que eu consigo construir, reescrever esse número como 37 vezes 1 bilhão. Certo? Então eu consigo reescrever esse número como 37 vezes 1 bilhão. É ou não é? Então, se eu fizer 37 vezes 1 bilhão, eu volto no de cima. E 1 bilhão, a gente sabe muito bem que é vezes 10 a 9. Porque tem 9 zeros, então esse expoente aqui é 9. Fechou? De boa? Só que isso ainda não está em notação científica. Por quê? Porque 37 é maior do que 10. Eu preciso da mantissa entre 1 e o 10. Ou seja, a minha mantissa aqui precisa ser o 3,7. Para isso dar certo, eu tenho que multiplicar por 10, porque vezes 10 volta a ser 37. E todo mundo está sendo multiplicado a 10 a nona. Ou seja, no final eu vou ter 3,7 vezes 10 a décima. Porque multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, 3,7 vezes 10 a décima é a notação científica do 37 bilhões. Né? Então, isso daqui é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Aí você pode estar pensando, nossa, Johnny, que dificuldade, que difícil que foi. Muito complicado, né? Ai, tive que multiplicar, se o número for mais difícil, vai ser mais difícil e tudo mais. E é por isso que existe um truque por trás de tudo isso. E no fim do dia, eu quero que você use esse truque para conseguir resolver notação científica. Nos exercícios que eu vou fazer nas próximas aulas, vai ser tudo usando esse truque, que é o seguinte. A gente vai pegar esse número, 37 bilhões, e a gente vai ver quem precisa ser a mantissa. Então, olha só, é que simples, né? A mantissa precisa ser um número que está entre 1 e 10. Então, aqui nesse caso, precisa ser o 3,7. E a gente vai contar quantas casas a vírgula andou. Então, por exemplo, a vírgula estava aqui, ela andou
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Por isso a gente faz vezes 10 elevado a 9. Opa, elevado a 10, né? Andou 10 casas, desculpa. Perceba que o que eu encontrei aqui, usando esse truque, é o mesmo que eu encontrei fazendo a parte algébrica chata, né? Então é esse truque que a gente vai usar sempre. A gente vai ver quantas casas a vírgula andou. E sempre que a vírgula andar para a esquerda, você vai ter expoentes positivos. Show? Então vamos aplicar isso no 5 milhões aqui. Olha só. Primeiro, eu preciso descobrir minha mantissa. Minha mantissa é um número entre 1 e 10. Nesse caso, precisa ser o 5. Aí vai ser vezes 10, porque é uma notação científica. Agora a gente vai ter que ver elevado a quanto? Qual vai ser a ordem de grandeza? A vírgula está aqui, né? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por isso, 5 vezes 10 a sexta. Fechou? Então é muito mais simples, né? É muito simples. Vocês precisam saber qual vai ser a mantissa do número e depois ver quantas casas a vírgula andou. De boaça, né? De boaça. Show. Vamos lá agora no C. Bom, eu, por enquanto, apliquei em números grandes, né, extensos, mas agora eu vou aplicar em números decimais, porque também funciona. Então, olha só. Você concorda comigo que esse número aqui, 0,0000003, pode ser reescrito como 3 vezes 0,000001? Pode, né? Na hora que eu multiplicar esses dois, eu chego a isso. Fechou? 0,000001 pode ser reescrito como uma fração. 1 sobre... Aí eu tenho casas decimais iguais a zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que você sabe que isso é 10 elevado a sexta. E você sabe muito bem que você pode inverter o número desde que você troque o sinal do expoente. Ou seja, a notação científica desse trambolhão aí é 3 vezes 10 a menos 6. Fechou? Só que, de novo, tem o truque. E o truque é o mesmo esquema do anterior. É ver quantas casas a vírgula vai andar. Então, olha só. Primeiro a gente encontra a mantissa. Precisa ser 3. É óbvio. É um número entre 1 e 10. E precisa estar nesse número. Então é o 3. Aí vai ser vezes 10, porque é uma notação científica. A gente vai ver quantas casas andou. Olha só, a vírgula está aqui, né? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso é menos 6. Toda vez que a vírgula anda para a direita, você vai ter uma ordem de grandeza negativa. Fechou? Então esse é o truque que você no fim vai guardar. Olha o de baixo. 0,00052. Bom, primeiro você encontra a mantissa. A mantissa é o número entre 1 e 10, que é o 5,2. Aí vai ser vezes 10, porque é uma notação científica. E agora a gente vai ver quantas casas a vírgula vai andar. A vírgula está aqui, né? Ela vai andar 1, 2, 3, 4. Por isso, e andou para a direita, por isso é 10 elevado a menos 4. Essa é a própria notação científica. Então, para transformar os números em notação científica, é só ver quantas casas a vírgula andou. Se andar para a esquerda, você soma. Se andar para a direita, você subtrai. Então, olha o exemplo embaixo da linha aqui, o A e o B que eu trouxe aí. Que é o seguinte, esses números não estão em notação científica. Não estão. Então, eu consigo transformar eles em notação muito fácil, olha só. Aqui a gente sabe que a mantissa precisa ser o 5. A vírgula estava aqui, ela andou mais uma casa. E ela andou para a esquerda. Sempre que anda para a esquerda, você soma. Como andou uma casa, você soma 1 ao 8. Por isso, é o 9. É igual no exemplo que eu dei lá na primeira tela. Só que agora eu estou fazendo direto usando o nosso truque. Fechou? De boa. Olha esse. Mesmo esquema. 0,2 vezes 10 elevado a 4. Não está em notação científica, porque o 0,2 é menor do que 1. Para estar, a mantissa precisa ser o 2. Para ser o 2, a vírgula está aqui e vai andar uma casa, só que para a direita.
Sempre que anda uma casa para a direita, você subtrai. Como andou uma casa, eu vou subtrair 1 do 4. Fechou, gente? Tranquilo? Então, é isso. Isso é notação científica. Pegar números extensos e colocar nessa notação aí, que é uma notação um pouco menor que a gente usa na ciência, porque vai ser mais simples na hora de você escrever. Por isso chama notação científica. Fechou? Nas próximas aulas, a gente vai fazer alguns exercícios de notação e a gente vai treinar mais ainda sobre isso. Fechou, gente? É isso. Espero que você tenha entendido aí. Eu te vejo numa próxima e tchau.